boa tarde a todos. Boa tarde. Quero saudar a todos com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus e Ele enviou Jesus para nos resgatar. Bem? Estão todos bem dispostos? Estão todos preparados para ouvir a palavra do Senhor? Eu espero que sim, porque realmente estamos aqui também para isso. E nós temos acompanhado a Epístola aos Gálatas. Temos feito esta jornada, este caminho, com o apóstolo Paulo, da Epístola aos Gálatas. E o apóstolo Paulo estava com uma luta tremenda contra os chamados judaizantes, que eram falsos irmãos lá na igreja da Galácia, nas igrejas, eram várias, da Galácia, que era uma região grande, e eles estavam a distorcer o Evangelho, o puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque eles diziam que não bastava a fé em Cristo, era preciso também guardar a lei mosaica. E esse era um dos erros deles, e isso realmente nós temos visto já no capítulo 1, no capítulo 2, e nós na última pregação vimos os primeiros versículos do capítulo 3, e hoje vamos continuar essa leitura no capítulo 3, a partir do versículo 6, está bem? Então, Gálatas capítulo 3, versículo 6. E nós vimos nos primeiros 5 versículos, que já lemos, 3 argumentos divinos, que é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Vimos também a dádiva do Espírito Santo e as maravilhas do Pai. 3 argumentos divinos. E hoje vamos ver o exemplo de Abraão. Vamos falar no grande Abraão. Amém? Vamos então, aqueles que puderem ainda mais um pouco ficar de pé, sem cansar muito, vamos ler a partir do versículo 6 do capítulo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas, que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Paizinho querido, damos-te graças nesta tarde mais uma vez pela tua presença no nosso meio. Nós sabemos que tu estás aqui, Senhor, e temos essa confiança, essa certeza, essa fé. E, Senhor, vem agora assistir-nos não só na meditação da tua palavra, na compreensão mental, mas acima de tudo, ajuda-nos a assimilar no nosso coração, a guardar a tua palavra no nosso coração, para a colocarmos em prática e também para não pecarmos contra ti, Senhor. Vem abençoar, vem dirigir, vem salvar, vem edificar a tua igreja. Nós te queremos pedir e agradecer e te louvar em nome de Jesus. Podem sentar. Falamos então de Abraão aqui, e este exemplo do apóstolo que ele vai buscar Abraão, na verdade ele não se chamava logo Abraão, ele chamava-se Abraão, e era assim que inicialmente ele se chamava, e significa pai elevado.
Ele era um pagão, caldeu, e ele habitava lá na cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, que era uma região bastante rica, e isto está descrito em Gênesis capítulo 12. Depois, mais tarde, quem quiser conferir, pode ir lá. E um dia, Deus revelou-se a ele. Nós não conhecemos muito bem os contornos, todos os pormenores, de como é que isto aconteceu, mas sabemos que Deus, de alguma forma, falou com ele e disse-lhe para sair da sua terra e ir para outra terra que ele não conhecia e que o Senhor lhe iria mostrar. E Deus prometeu abençoá-lo. Deus prometeu também e fez uma promessa que iria fazer dele uma grande nação que ainda não existia. E não só isso, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa dele e por causa dessa nação. E o que é que acontece com Abraão? Abraão creu em Deus. Ele acreditou naquilo. Ele depositou a sua confiança naquela palavra, naquelas promessas, e ele decidiu sair da sua parentela, da sua terra, e avançar para uma terra desconhecida que ele não sabia. Abraão creu em Deus. E partiu. Ele levou consigo a sua mulher, que se chamava naquela altura Sarai, e também alguns da sua família, nomeadamente o seu pai e o seu sobrinho Ló. O pai chamava-se Terá, e o Ló era o seu sobrinho. E mais tarde, depois deste chamado, e já na jornada, já no caminho para a tal terra que ele não conhecia, Deus revela-se mais uma vez a Abraão e diz para ele olhar para o céu. E o céu estava todo cheio de estrelas. E Deus prometeu-lhe que seria assim a sua semente. Vês aquelas estrelas no céu? Olha, Abraão, assim serão os teus filhos, será a tua semente. Só que havia um problema. Sarai era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas mesmo assim, e já com 85 anos, mais ou menos de idade que ele teria, quando esta revelação foi feita por Deus, Abraão, novamente, ele creu em Deus. Ele acreditou que aquilo que Deus estava a prometer, que uma grande semente, como as estrelas do céu, iria brotar do ventre de Sarai, e ele acreditou nisto. Entretanto, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que é o nome que nós conhecemos, Abraão. E significa pai de muitos. Agora, o nome dele significava não pai elevado, ou pai que está acima, mas o pai de muitos. E também mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Sara seria uma princesa. Claro que estes nomes tinham uma conotação profética daquilo que Deus queria fazer na vida deles. É verdade que Abraão teve muitas falhas. Abraão não foi um homem perfeito, como nós também não somos. Nós falhamos muito, estamos sempre a cair, estamos sempre a errar. Inclusive ele mentiu, ele enganou, ele fugiu, ele, num certo sentido, até duvidou de algumas circunstâncias. Ele riu-se. E uma das grandes falhas dele foi ele tentou apressar o plano de Deus e também pressionar de todas as partes, e ele decidiu juntar-se à sua concubina, que se chamava como Agar, e nasceu Ismael. É claro que este não era o filho da promessa, não era esse o plano de Deus, mas este homem nasceu, este primeiro filho. Abraão teria cerca de 86 anos aqui. Mas no tempo de Deus, e para terminar esta breve historial de Abraão, porque muito haveria para dizer, mas a minha tónica nesta mensagem é só relembrar algumas das coisas, factos importantes em que Abraão creu, e é por isso que Paulo traz aqui esta história também. No tempo de Deus, conforme eu dizia, Abraão já com cerca de 100 anos, e Sara com 99, nasce o tal filho da promessa,
que é quem? Isaac. Isaac, o filho da promessa. E seria da linhagem de Isaac que nasceria a tal grande nação e o povo de Israel, e também abençoaria todas as nações deste mundo. Mas porquê é que Paulo usa o exemplo de Abraão aqui nesta passagem que nós já lemos? Por várias razões. A primeira é porque os judeus consideravam Abraão como o seu pai, o pai da nação judaica. Eles até diziam que eram filhos de Abraão, não é? Jesus, numa circunstância, até disse: vocês dizeis que sois filhos de Abraão, mas vocês sois filhos de Satanás, é do diabo, que não creem. Bem, mas eles realmente pensavam que eram exclusivos. E o que é que significava isto, ser pai, ser filho de Abraão? Significava que eles tinham uma exclusividade. Num certo sentido, eles tinham a preferência de Deus e eram os escolhidos. E pensavam que só eles é que eram salvos e que seriam salvos. E todas as outras nações seriam condenadas. Esta era a convenção judaica naquele tempo. Mas só que Abraão foi chamado e salvo por Deus antes da lei estar instituída. E também sem estar circuncidado. Abraão é chamado por Deus antes da lei e antes de estar circuncidado. Porquê é que isto é importante? Porque a grande batalha dos judeus é que a circuncisão era a grande entrada na fé. Era uma espécie de batismo dos nossos dias. E este era o ritual distintivo dos crentes judeus. Só que Abraão não tinha sido circuncidado. Em terceiro lugar, o exemplo do gentio Abraão é muito importante. E por isso Paulo vai buscar. Porque, conforme nós já dissemos, nele seriam benditas, abençoadas todas as nações desta terra. Não somente Israel, que contrariava este pensamento exclusivista dos judeus, mas seriam abençoadas todas as nações deste planeta. Vamos então agora olhar para o texto, porque é isso que também nos interessa. E no versículo 6, que nós lemos, Paulo começa dizendo que Abraão foi justificado pela fé. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E este versículo que está aqui, versículo 6, é uma citação de Gênesis 15:6. Gênesis 15:6, onde diz precisamente isso. Que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. A verdade é que a lei mosaica só foi dada ao povo 445 anos depois do chamado de Abraão. A lei só apareceu 4 séculos depois de Abraão ser chamado. Os verdadeiros filhos de Abraão, conforme diz o versículo 7 e o versículo 9, são os da fé. Não são só os filhos de Abraão, mas aqueles que têm fé. E porquê? Porque os da fé são aqueles que colocam a sua confiança em Deus. São aqueles que aceitam que aquilo que Deus diz é a verdade. Esses são os da fé. Então, os filhos de Abraão não são só os judeus, mas são os judeus através de Isaac. Certo? Os árabes através de Ismael. Os da fé através de todos aqueles que creem. Por isso é que nós dizemos que o pai Abraão tem muitos filhos. Conhecem esse corinho? O pai Abraão tem muitos filhos. E depois nós fazemos o gesto. Não é? Este é o corinho que se canta na escola musical e em passeios e em muitas coisas. E põe as pessoas a mexer-se. Eu não vou pedir a vocês para se porem em pé, porque isto é uma pregação, mas se fosse na escola musical, pedia. E então, o pai Abraão tem muitos filhos. Que filhos é que são esses? São os judeus, são os árabes, são os da fé. São os da fé. E esses são os filhos do pai Abraão. A promessa de Deus ao crente Abraão é que ele seria uma bênção para todas as nações. Diz aqui no versículo 8, na parte final, todas as nações serão benditas em ti, ou serão abençoadas. E também é uma citação de Gênesis 12:3. Todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Ora, nós sabemos que a lei é boa, só que a lei é muito exigente. A lei, quando foi dada a Moisés, ela era para o povo cumprir e obedecer.
Mas a lei, e nós estamos aqui a considerar a lei, nós percebemos rapidamente que ninguém conseguiu cumprir a lei. Nem ninguém consegue cumprir a lei. Porque todas as exigências da lei eram elevadas. E nós vemos lá em Tiago 2,10 que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, ele torna-se culpado de toda a lei. Então havia aqui uma espécie de maldição da lei, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Os judeus esforçavam-se para sacrificar, confessavam os seus pecados, sacrificando animais, mas sempre caíam. Eles estavam sempre em débito, em dívida com a lei. É por isso que a lei torna-se uma espécie de maldição, conforme diz o versículo 10, que nós já lemos. É isto que quer dizer esta maldição. E como ninguém consegue cumprir a lei, nem conseguiu cumprir a lei, ninguém também será considerado justo ou salvo pela lei. E aqui Paulo vai citar Abacuque, que nós estudamos aqui durante longos meses, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz: o justo vive da fé. E nós sabemos que o povo de Israel estava na iminência de ser atacado, e o profeta Abacuque diz estas palavras maravilhosas: o justo vive pela fé. Vocês confiam em carros, vocês confiam em armas, vocês confiam na vossa força, mas deixem-me dizer isto: o justo vive pela fé. E esta palavra é trazida novamente aqui por Paulo e relembrada aos Gálatas, porque realmente a justificação pela fé era um plano que já estava revelado no Antigo Testamento. Nós precisamos compreender isto, irmãos. A vida de fé e dependência em Deus sempre esteve revelada nas Escrituras desde o princípio. E então chegamos ao clímax desta passagem no versículo 13, quando diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo resgatou-nos desta maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio uma maldição por nós. E nós sabemos também que lá em Deuteronômio, capítulo 21, 22 e 23, dizia que qualquer que fosse pendurado no madeiro e ficasse lá morto, seria considerado maldito, abominável. Então por isso é que eles tinham que o recolher. Portanto, quem fosse pendurado numa cruz era considerado maldito para os judeus. E que processo é que Jesus escolheu para resgatar a nossa vida? Precisamente a maldição. O caminho do maldito. Vejam. Jesus podia ter morrido de outra forma. Jesus conhecia esta revelação da palavra lá em Deuteronômio, mas ele escolheu tomar esta estrada da maldição. Para quê? Para resgatar a maldição que estava sobre nós, que pesava sobre nós. Cristo fez por nós maldito para nos libertar da maldição que pendia sobre nós. Aqui, quando fala em resgatar, significa comprar, ou então libertar alguém mediante um preço. E, na verdade, esta redenção ela teve um preço. E nós não nos cansamos de falar que esta redenção ela alcança todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas o preço desta redenção foi elevado. Foi o sangue de Jesus. Jesus Cristo, Ele derramou o seu sangue, deu o seu corpo, conforme nós ainda há pouco celebrávamos na ceia, marcando e dando-nos por resgate de muitos. Então o preço foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E Paulo termina esta secção dizendo que por causa disso, por causa desta tremenda redenção, desta gloriosa redenção, a bênção de Abraão tem chegado até nós, tem chegado até ti. Como? Chegou até nós através de Jesus Cristo, que é o que diz o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós sabemos que lá no início, quando o Espírito Santo foi derramado, muitos tiveram manifestações sobrenaturais,
houve manifestação, mas mais tarde o Espírito Santo desceu também nos gentios. E aquilo deixou abismados os judeus. Como é que Deus também estava a dar o Espírito Santo àqueles que não conheciam a lei? Isto perturbou-os muito. Mas esta marca do Espírito Santo, este selo do Espírito Santo, e nós sabemos que recebemos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, no momento em que cremos em Jesus Cristo, somos selados, somos marcados com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Ela chegou a nós, esta bênção, através de Jesus Cristo. A prova é que o Espírito Santo vem habitar em nós. Qual é a prova de que a bênção de Abraão está connosco? É que o Espírito Santo também está em nós, assim como estava com Abraão, assim como estava com os judeus. Agora nós, gentios, se bem que eu penso que também serei judeu, porque no meu nome trago o nome Oliveira. E dizem que quem tem nome Oliveira poderá ter linhagem de judeu. E também por outra razão. É que se olharem para o meu nariz, ele é um bocado comprido. E dizem também que os judeus têm o nariz comprido. Mas isso, nisto não faço isto doutrina. Mas, na verdade, irmãos, o mais importante é que o sangue de Jesus tem chegado a judeus, tem chegado a gentios. O sangue de Jesus tem poder para salvar judeus, para salvar não-judeus, para salvar a tua vida nesta tarde. Por isso, irmãos, pensemos neste glorioso e maravilhoso sangue do Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós tirarmos algumas conclusões e aplicações desta passagem. Esta passagem revela que existem várias concepções erradas na Bíblia acerca da salvação. Alguns judeus pensavam que era preciso crer em Jesus e guardar a lei. E hoje ainda muita gente continua a pensar que é preciso sim ir a Jesus, mas também fazer boas obras. Sabemos que nesta semana que vem aí, muitos jovens estarão em Lisboa, lá a celebrar as jornadas da juventude, não é? E também alguns irão a Fátima, alguns irão reverenciar ídolos, alguns irão fazer caminhadas, alguns irão fazer sacrifícios, tudo isto pensando que estão a agradar a Deus. Ou alguns até pensando que ganham a sua salvação fazendo isto. Mas isto é um ultraje, é uma ofensa à obra completa de Jesus Cristo. Porque não há mais nada que nós possamos fazer senão receber Jesus para sermos salvos. Por isso, irmãos, não se deixem enganar pela religião. Não se deixem enganar pelo engano dos nossos dias. Nós temos ouvido muita coisa nas televisões, nestes dias, acerca disto. Mas a verdade, irmãos, é que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Augusto de Nicodemos, um escritor que eu gosto muito, pastor presbiteriano, disse assim: na essência, só existem dois tipos de religião no mundo. Dois sistemas de salvação. Um em que as pessoas tentam salvar-se pelo que são e pelo que fazem. O segundo é aquele em que as pessoas são salvas pelo que Jesus fez. Dois sistemas. Um que as pessoas se esforçam para ganhar a sua salvação. O outro é aquele que diz que só Jesus salva. Que não há mais nada que possamos acrescentar. Quem pensa que consegue salvar-se por aquilo que faz está enganado. Porque só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E é por isso também, irmãos, que eu não acredito no ecumenismo espiritual. Hoje parece que está na moda o ecumenismo. Mas eu não acredito nisso. Porquê? Porque são dois sistemas inconciliáveis, irmãos. Do ponto de vista teológico, doutrinário, é impossível uma pessoa que acredita em Jesus Cristo somente pela sua salvação e acreditar ao mesmo tempo que é preciso fazer alguma coisa para a sua salvação. E deixem-me dizer isto, todas as religiões deste mundo, algumas acreditam que é Jesus Cristo, mas acrescentam mais alguma coisa. Nomeadamente o catolicismo, mas muitas outras. Os mormons dizem muitas outras coisas. Os
Testemunhas de Jeová, dizem muitas outras coisas. Eles não se satisfazem completamente e perfeitamente e unicamente com Jesus Cristo. Não se deixem enganar, queridos irmãos e irmãs. Crê em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É a promessa da palavra de Deus. A grande pergunta nesta tarde é: quem é o teu Salvador? É quem é que te pode salvar? Porque se fores tu que te podes salvar, deixa-me dizer isto, facilmente vais perder a tua salvação. Mas se for Jesus Cristo que garante a tua salvação, Ele te dá gratuitamente e Ele não te vai tirar. Outra coisa, irmãos, muito importante aqui, que nós percebemos deste texto, é que ninguém consegue agradar a Deus. Todos estão condenados e debaixo de maldição. Todos estão a caminho do inferno. Isto devia incomodar-nos, irmãos. Devia mexer connosco quando nós estamos a falar num café, ou no autocarro, ou no emprego, ou até com um familiar, sabendo que se ele morrer, ele vai para o inferno e vai ficar condenado eternamente. Isto devia mexer connosco. Devia nos incomodar. E deixem-me também dizer isto: a salvação não se conquista. A salvação não se ganha por vir à igreja, por exemplo, por dar dízimos. A salvação não se ganha com as boas obras. A salvação não se ganha por fazer lindas orações. A salvação não se ganha por outra coisa qualquer que possamos imaginar ou fazer. O plano de Deus para a nossa salvação é somente confiar em Jesus Cristo. É somente crer nele. O único plano de Deus para a nossa vida é que aquele que se fez maldição por nós matou toda a maldição que estava, que pendia sobre nós. E ele se fez maldito para nos libertar da maldição. Uma palavra final para aqueles que já receberam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Não sei se notaram, nós não lemos todas as passagens, mas o apóstolo Paulo, nestes poucos versículos, ele vai citar seis passagens do Antigo Testamento. Ele, no versículo 6, ele cita Gênesis 15:6, que diz: creu ele no Senhor e foi imputado isto por justiça. No versículo 8, ele cita Gênesis 12:3, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 10, ele cita Deuteronômio 27:26, que diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei não as cumprindo. No versículo 11, ele cita Abacuque 2:4, o justo pela sua fé viverá. No versículo 12, cita Levítico 18:5, portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os o homem viverá por eles. E por último, no versículo 13, ele cita Deuteronômio 21:23, que o pendurado, aquele que ficar pendurado, é maldito de Deus. É maldição. O pensamento final que eu gostava de trazer nesta tarde, todos aqueles que já são crentes, lembremos de uma coisa, queridos irmãos e irmãs: se nós queremos ficar bem firmados no Evangelho da graça de Deus, se nós queremos viver na verdade, estar na verdade, para não sermos enganados pelos falsos pregadores, pelos falsos obreiros, pelos maus ensinos, lembremos disto: é que precisamos ler e meditar nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo conhecia muito bem o Antigo Testamento. Por isso é que ele o citou aqui tantas vezes. E nós também precisamos ir ao Antigo Testamento e lê-lo. Nós precisamos meditar nele. E os princípios espirituais e vitais, eles não mudaram nem passaram. Irmãos, é verdade que a lei não salva ninguém. O sacrifício e os sacrifícios não salvam ninguém. Só o sacrifício de Jesus Cristo nos salva. Nós sabemos isso. Mas a lei continua a ter importância e a relevância na sua atualidade na nossa vida. Por isso, ler e meditar na palavra de Deus é um segredo do sucesso espiritual. Queres ter vitória na tua vida? Venha ao estudo bíblico, ouvir a palavra do Senhor.
Venha à casa de oração, mas não só isso. Lê em tua casa, medita, olha a palavra de Deus e apropria-te da palavra de Deus para a cumprir na tua vida. E assim, certamente, irmãos, nós vamos cantar com alegria que somos filhos também do Pai Abraão. Porque somos os filhos da fé. Somos aqueles que não se abalam perante as circunstâncias. Vem uma tempestade, vem um vento, vem uma doença, vem uma dificuldade e nós agarramos ao Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele está no controle de todas as coisas, que nada lhe escapa, porque estamos bem firmados na verdade, irmãos. Os tempos que vêm aí não são fáceis. E se nós não estivermos bem firmados na verdade do Evangelho, facilmente vamos sucumbir. Por isso, o meu desafio para todos nós é para que possamos continuar a ler, a meditar e, acima de tudo e sobretudo, a praticar a palavra do nosso Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe.